Olá, boa tarde todo mundo. Olha o cachorro aqui no quintal, gente. Mas é assim, estou no quintal de casa. Agradeço a todo mundo por estar participando comigo aqui da reunião do festival. Parabenizo todos os premiados. Eu fico muito feliz do festival ter feito uma janela, entendeu? De expor a nossa região e dar uma possibilidade. Tá gravando, TT? Isso, gente. Aí agora, para a gente fazer uma reunião tranquila e rápida, eu vou passar a voz para Miguel, que vai falar do Palharina, que é o premiado de melhor ficção. Tudo bem, Miguel? Olha, tudo bem. Agora, tem alguém com o som aberto aí? Que tem um cachorro latindo no fundo. O cachorro latindo ao fundo desqualifica a fala de quem está. Então, se alguém puder fechar o microfone, vou TT caçar o microfone aí do cachorro. Tá, TT? Okay. Já está fechado. Está fechado. Então, tá ótimo. Tá bom. Então, olha, eu queria parabenizar a todos aqui presentes, diretores, no caso, laureados, escolhidos aí. Mas eu queria estender esse parabéns dos premiados a todos os participantes do festival. Tá? Eu queria parabenizar a organização do festival, a criação do festival, a ideia do festival, os colaboradores, né, que fizeram esse festival acontecer. E, como eu disse, repetindo, a todos que participaram do festival. Bem-vindos, diretores premiados, né, para essa conversa que eu digo, né, posso confessar, porque agora é um petit comitê, estamos, né, em grupo e tudo. Eu quero me despir da condição de jurado, porque é muito incômodo você fazer um julgamento e depois explicar esse julgamento. Tá? Então, eu estava me sentindo muito mal de vir para essa reunião com a ideia de me apresentar aqui como jurado. Então, não quero que vocês me vejam como jurado. Tá? Me vejam como alguém que naturalmente tem mais estrada que vocês, pela própria idade e tudo, e que vem para uma conversa de amigo, tá? É que vocês esqueçam que eu julguei filme de vocês, tá? Porque senão fica muito difícil, porque, olha, todos nós sabemos que o cinema, ele tem uma linguagem própria, né? E que essa linguagem se diferencia um pouco das ciências exatas. Tá? Então, não existe, digamos, parâmetros rígidos que nos possibilite eleger tal construção de linguagem, tal construção de narrativa, tal construção fílmica, melhor ou pior do que outra. Diferente do cálculo de uma viga de concreto para sustentação de um caminhão que vai passar sobre uma ponte, onde você sabe exatamente qual é a melhor quantidade de ferro, de cimento e de brita para sustentar o peso de maneira econômica e que não mate ninguém. O cinema não é assim. Não há como eu dizer que um plano junto ao outro dá melhor resultado. Não é assim, não funciona assim. Não. O cinema é um pouco mais complexo, é muito rico. Né? Então, por isso que eu acho que qualquer julgamento que a gente tenha feito no passado
recente, como jurado, convidados aí do Juan para a apreciação do filme de vocês, essa posição está esquecida aqui agora. Tá? Não haveria como julgar um filme melhor do que o outro. Tá? Não há como. Não há como dizer que uma montagem é melhor do que a outra. Qual é a melhor montagem? É aquela que está mais próxima das regras clássicas da montagem, que os grandes diretores fizeram questão de quebrar a cada momento. Como é que eu elejo isso na hora de jogar um filme? Por exemplo, eu e TT, que estamos apaixonados pelo curta-metragem de Cavalcante de Glauber, que explode qualquer construção tradicional da linguagem. E por que esse filme apaixona pessoas e, de fato, é um clássico? Por que ele é tão importante? Hein, TT? Você. Hein, Miguel? Por que esse filme não é considerado, às vezes, melhor que o outro, é premiado e tudo? Não tem regra, tá? Então, esse fazer artístico não tem regra fixa, não tem rigidez, é plural, muda a cada momento. Tá? Então, despido dessa toga de juiz, de julgamento, eu queria ter uma conversa com vocês, de amigo para amigo, tá? De profissional para profissional, tá? Que começa repetindo os parabéns, o incentivo pelo fazer cinema. Não importa se o melhor ou se o pior, mas pelo fazer cinema. Tá? Lembrando aqui de novo do Salemini, Salles Gomes, o melhor filme que existe é o filme nacional, é o que a gente faz, esse é o nosso melhor filme. Tá? Então, isso já nos coloca num outro patamar de vitória por fazer filme no Brasil, que é dificílimo. Tá? É muito interessante que essa lei tenha permitido um orçamento ou outro, às vezes com a equipe maior, às vezes com a equipe menor, mas o filme está aí, foi visto, foi mostrado, foi apreciado. Então, nesse sentido, nós estamos dentro de uma grande vitória e o momento é de satisfação. Agora, me pediram para falar do filme da Renata, o Palharina. Uhum. Primeira coisa, eu fiquei procurando o que era palharina. Falando com a minha filha, ela falou, mas o que é palharina? Eu achei Pagliarini, sobrenome italiano, essa coisa. Mas o que é palharina? Palharina, aí minha filha perguntou, mas é de palhaço? Eu falei, eu acho que sim, porque a personagem principal ela está sempre caracterizada com uma tradicional nariz de palhaço, né? Então, essa palharina deve ser uma palavra inventada pela Renata, que é uma mistura de palhaço com bailarino, certo? Então, se é isso, Renata, se não for, depois você me ajuda, tá? Mas é isso. Então, vamos falar um pouco do filme da Renata. Olha, tinha um negócio de ser breve, eu prometi para mim mesmo que seria, mas eu tenho muita dificuldade de ser breve. Tá, mas vou tentar sintetizar aqui, Renata, eu vou economizar nas palavras, mas isso não quer dizer que seu filme não mereça horas e horas de fala, de apreciação e tudo. Tem muitos aspectos interessantes. Vou fazer de uma forma metódica, porque professor durante minha vida quase toda, né? A gente faz uso de métodos de análise e tudo. Então, eu vou pegar seu filme e falar um pouquinho das categorias constitutivas, tá? Então, vamos falar do roteiro. É um filme de ficção, tem um roteiro que se passa por uma região do... O que diziam antigamente, o negócio do enredo? Qual é o enredo do filme? Qual é o argumento? Qual é a temática? Né? O roteiro vai tentar dar conta dessa temática, desse argumento que está entre o sonho e a realidade. Tá? A Renata, ela, no começo, ela brinca um pouco com isso,
e tudo, mas no final ela é quase que didática, ela mostra e depois demonstra, e depois demonstra, que é de fato um sonho, tá? É um sonho de uma pessoa. Então não é uma coisa de fato, não é uma história verídica, não é aquilo que você possa dizer é, qualquer semelhança com a realidade é plena coincidência, ou este filme se baseia em fatos reais, não tem nada disso. Você entende que Renata saiu do mundo do fato do documento e jogou-se direto no campo da ficção, tá? Então o roteiro já nasce com esse compromisso. Tem que ser desenvolvido aqui um roteiro que dê conta da ficção, de uma história completamente inventada, certo? Que nunca aconteceu, só existe na cabeça da Renata, certo? É o que vai. O roteiro tem que dar conta dessa coisa. Aí eu vou dizer que o roteiro dá conta muito bem disso, tá? O roteiro é justo, né? Ele é sintético, né? Ele a conta-gotas, né? Não sobra nada, né? Não tem muita coisa, não passa, né? Nem falta, nem passa, certo? O roteiro me parece, pelo que eu vi do resultado do filme, que o roteiro foi uma arma. Então a diretora entrou muito bem armada para fazer o filme, porque ela tinha um roteiro seguro, tá? Ela tinha um roteiro seguro e ela ia caminhar em terreno não sólido, né? Ia andar sobre nuvens, né? Ela está andando na cabeça das pessoas, pisando em pensamentos, pisando nos pensamentos mais íntimos, aqueles que às vezes não são revelados nem para psicanalista, que são aqueles dos sonhos, né? Às vezes o subconsciente nem revela para o consciente o que sonhou. Então, é sobre essa matéria fluida, certo? A Renata vai trabalhar como diretora, apoiada no roteiro. Então, falamos do roteiro, já falamos um pouquinho da direção, que é a segunda categoria constitutiva aqui, que eu elenquei aqui. E agora vamos falar de umas que são mais técnicas. Vou falar da que eu mais conheço, que é a minha área de... Na academia, o pessoal fala que é área de domínio. Eu não sei se eu domino tanto, mas é pelo menos minha área de afeição maior e dedicação, que é a área da imagem, da fotografia. Tá? Então, eu acho que o filme contou com uma colaboração fotográfica muito grande. Tá? É uma luz relativamente simples, é uma luz trabalhada com apoio de luz natural, tá? Mas tem muita coisa de interior, tá? Tem muita coisa de interior que é muito bem cuidada, e tem quase ao final do filme, vai direto para estúdio. Aí vamos ter uma única fonte de luz, como se fosse um sol que vem de cima para baixo, que vai dar um facho de luz em um palco de teatro. É onde a Renata começa a dizer para a gente ali, né? O filme fala que aquilo é um palco, é uma representação. Nós estamos num teatro, tá? Ali é ficção, é representação. É cinema, né? Cinema dizendo para gente, isso é cinema, tá? Isso é cinema, está aqui o palco, está aqui a palharina, dançar, e o fotógrafo com a incumbência de trabalhar apenas com a fonte de luz. Essa fonte de luz, quando ela é única, vem de cima para baixo, ela costuma dar olheira e dar bigode de nazista, principalmente nas atrizes, é uma luz perigosíssima, dificílima de fazer, certo? Que está muito bem resolvida pela fotografia do filme, tá? A atriz está sempre com a cabeça um pouco, como a gente diz lá no Nordeste, escangotado, né? Ela está sempre olhando para aquela luz, aquilo deve estar ferindo o olho, mas ela está lá se virando. Parabéns para a atriz, né, que enfrentou com galhardia o outro.
queimando suas pupilas ali, mas não deixou aparecer mancha, e o fotógrafo estava sabendo disso. O montador lá na frente, se aparecer alguma mancha, ele tirou, certo? Tirou o movimento, eu não sei. De tal maneira que o que sobrou, que é o filme, que é o que vale, pós-edição, não tem. Está correta, a fotografia está perfeita, está tudo. Quando vai para o exterior, é uma luz mais tradicional, está muito bem cuidada, toda bem balanceada e tudo. É clássico até, mas tem lá suas brincadeirinhas, desde o início, na primeira sequência do filme, você vem de um preto e branco para um colorido, né? As cores entram no meio de um plano. Assim. O plano nasce bebê, né? Enquanto a pessoa dorme, e ali, quando a pessoa acorda, o mundo vai ficando colorido. O sonho, muita gente sonha preto e branco. Né? Essa história de representar, porque essa é uma linguagem que as pessoas conhecem. Botou sépia é passado. Botou preto e branco é sonho, né? Embora as pessoas sonhem colorido. Tem essas coisas que já estão dadas dentro da linguagem que a Renata fez uso, o roteirista fez uso, a direção fez uso, e o fotógrafo também. Essa coisa foi bem construída, pedida pelo diretor e bem construída pelo fotógrafo, a esse sair do mundo do sonho para entrar no mundo real, que ali é uma brincadeira de roteiro, porque não entra no mundo real. O mundo real vai entrar lá no fim do filme, certo? Porque ali está se saindo de um sonho PB para um sonho colorido, mas continua sonhando. A gente só vai descobrir isso no fim. Então, sintetizando o negócio da fotografia, é só para dizer que a fotografia está muito bem realizada, certo? Sem mega, digamos, equipamento de luz. Me parece que não. É uma equipe de 3 pessoas, um negócio maluco, filme. É uma mini equipe, cabe dentro de um Fusca antigo. Há muita gente aí não conhecia, mas tem um carrinho chamado Volkswagen, um Fusca, né? Andam uns rodando por aí. A equipe cabia dentro de um Fusca. São 3 pessoas. Eu acho que tinha uma cabeça de luz. Enfim, uma coisa muito simples, está muito bem resolvida. A fotografia em consonância com o que está sonhado pelo roteiro, está muito bem resolvido. Palmas para o fotógrafo, tá? Dirigir um elogio aqui ao fotógrafo, viu, Renata? Em meu nome, dê lá uns parabéns para ele, tá? Mais um parabéns para ele. Ele deve receber muitos parabéns. Muito bom. Se nem ser fotógrafo ou fotógrafo, não me lembro direito. Mas não faz mal, tá? Não tem nada a ver. Essa coisa de gênero depois vai ser tratada no outro filme ali, certo? Que é uma coisa muito interessante. A gente ver como é que se entende a delicadeza dessa coisa do gênero. Hoje tem mulher fotografando, o que é uma coisa maravilhosa. Tem homens fotografando, continua maravilhoso também, certo? Mas não entra aqui na essência do resultado. O resultado está muito interessante. Então, vamos para a música, tá? Não me pareceu não ser composição originais, mas me parece ser essa área de música que eu menos entendo, porque eu escuto mal, eu não sou muito bom nessa, né? Dos sentidos, talvez seja o meu mais fraco. O melhor mesmo é a visão, certo? O tato também não é muito ruim, certo? Mas a audição, às vezes, eu claudico. Mas eu olhei na trilha sonora, que embora não seja uma trilha sonora original, é ou não é, Renata? Sim ou não? É original? Não. Ela foi pensada de vários, mas o que é? O que chegou no filme, na edição final, são músicas que vêm sublinhar situações, tá? Então, nesse sentido, eu acho que a música tem um papel muito interessante, está muito bem usada no processo da feitura do filme, tá? Muito bem escolhidas as músicas, tem uma certa suavidade, tudo. Tem algumas coisas que a Renata quer que a gente navegue, se lembre, né? Ela vem com as coisas chaplinianas, né?
ela faz um elogio direto, explícito. Não é um plágio, é um elogio mesmo. Ao melhor cinema mundial, alguns dizem, né? Ao Chaplin e tudo. Usa, inclusive, uma coisa que não é verdadeira, que é a tal da imagem que anda depressinha. É porque, na época antes da trilha sonora, os filmes eram filmados a 16 quadros, mas depois, quando foi se colocar som, o 16 quadros não reproduziam direito o som, então precisou fazer o filme rodar mais depressa para botar o som a 24 quadros. Hoje não tem mais nem isso, é 25 frames e outra coisa. Tá? Mas, como ele nasce analógico, ele passou por esse processo. Então, o Chaplin que anda rapidinho nos cinemas que a gente vê, não é verdade. Quando foi projetado, na época que foi feito, ele andava naturalmente. Então, a Renata vai brincar com isso no filme dela, certo? Mostrar que tem esse rapidinho, que é fruto da tecnologia, entra como comentário tecnológico, também está muito bem resolvido, faz gracinha e tudo, mas as caras da atriz, não é? Agora vamos pular rápido, né? Eu falei estou encerrando aqui a trilha sonora, que eu não me sinto muito seguro, não? Já falei tudo, tá? Agora vamos falar da interpretação. Nós temos uma atriz só, o tempo inteiro, foco na atriz, tem câmera no close, câmera na atriz, não é fácil, não. Ela sozinha tem que dar conta dessa coisa toda. Os recursos, como eu já disse, de roteiro e tudo, levam a movimentos de câmera, de decupagem muito elegantes e tudo. É muito rico de traveling, certo? E de pluralidade de decupagem. Tá? Você tem planos gerais, tem plano detalhe, tem coisas dos pés, entendeu? Muita coisa de mão, mas muito rosto. Então, digamos, é uma abafada da atriz assim, durante a filmagem. Certo? Não está abafada de jeito nenhum, pelo contrário. Né? Ela salta na tela. Né? O resultado é muito interessante, mas é de uma interpretação complexa, porque tem pouco ação e muito a tentativa de transpor a emoção. Né? A emoção é uma coisa complicada de transpor, você não pode falar para o ator, faz aí uma cara de inteligente, certo? Ou faz uma cara... Isso não se faz. Essa emoção ela é construída pelo artifício da edição, tá? O artifício da direção, da edição e também da expressão do ator, mas não desse jeito. Ele pode, né? No conjunto, ele pode passar a tristeza. É aquela coisa lá do Mongesque, do início da montagem, a entrada da montagem no cinema, lá, que é o homem com fome, certo? O homem triste, o homem alegre, era o mesmo ator, que só tinha feito um close. A montagem criando a emoção. Então, essa coisa é só para elogiar a atriz também no filme. Tá? E já começando a falar muito bem da edição, ela anda de uma maneira muito próxima ao clássico. Tá? Ela persegue essa coisa do ritmo, né? Quase que na busca de uma aceitação, de uma mensagem assim, mais popular. Certo? São coisas mais conhecidas, tem a riqueza, certo? Mas não tem, não tem muita dificuldade, certo? Na linearidade da edição. Ela é bem próxima e está muito elegante. Tá? O que falta falar? Foi a edição, foi a música, foi a interpretação, foi o roteiro, foi a montagem, foi a fotografia, foi a direção. De que mais é feito o cinema, gente? O cinema é feito... Aí eu me lembrei de uma última coisa para dizer para a Renata aqui. Olha que eu vou conseguir acabar, hein? Eu estava, essa semana, revendo... Eu que só vejo cinema brasileiro, eu quase não vejo nada de fora, mas eu estava vendo um documentário feito sobre Ingmar Bergman. E ele me disse uma frase que eu dei uma copiada aqui. Não dei uma copiada. Eu trouxe aqui a intenção da frase. Vou dizer o que eu acho que ele quis dizer com isso para trazer de presente para a Renata. Que é o seguinte:
o cinema ele fica melhor, digamos, ele passa a ser grande no cinema, ele consegue extrapolar do diálogo com a intelectualidade, com os pares e tudo, mostrar que conhece montagem, que conhece direção, que conhece edição, que conhece roteiro, que conhece o assunto, que sabe da temática, entendeu? Quando ele passa por cima disso tudo, extrapola e chega a se comunicar com os mais simples, porque não atira no texto intelectual e vai direto, não na mensagem racional, mas vai direto ao coração, vai direto na imagem, na mensagem emocional. Pallarina busca isso, certo? Ela busca esse sonho. Não importa, não é se é verdadeiro, se é fato, se não é fato, o que aconteceu, se foi contratada, não foi contratada, que anúncio é aquele que não tem cara de anúncio, que precisa ser de bailarina, entendeu? Como é que a cidade recebe ou não recebe? Isso não importa. O que importa é a emoção, tá? É a emoção. É o que causa nas pessoas. Foi com base um pouco nisso. Deixa eu falar antes da última fase, falar só uma coisa, que é como também o roteiro e a Renata nos traz para a realidade. A gente vai vendo desde o começo do filme que a Pallarina ela tem uma preferência de figurino. Uma das categorias constitutivas que eu não falei, me desculpe, o figurinista, me desculpe também o cenógrafo, porque os cenários são muito interessantes, muito bem escolhidos, sala, palco, rua, tudo. Então, para não negar as categorias constitutivas, vai lá, certo? Cenografia e figurino. Mas o figurino trabalha basicamente duas cores, ou tem duas cores preferenciais, que é o verde e o vermelho, que a gente vai descobrir lá no fim do filme, quando ela começa a produzir, aí já é real do real, ela está na máquina de costura, quando ela vai fazer a roupa que a gente viu vestida no sonho, vem das cores do próprio jardim. Então, essa ligação da da folha verde com a flor vermelha, que entra, tá, na composição do figurino, certo? Que é trabalhada pelo fotógrafo, tá? E que vem da realidade, e que invadiu o sonho. São essas coisas que fazem que o filme dialogue com a emoção, tá? Então, é isso. Parabéns, tá, Renata? Parabéns para o filme, parabéns para todos os filmes desse festival. E essa beleza de ver vocês chegando, fazendo cinema como gente grande, coisas bonitas, tá? É isso. Oi, DT. Consegui parar, hein, Juan? Então, Juan. Consegui parar de falar, hein, Juan? Não, eu não vou me colocar numa posição de fala, porque eu sou daqui da região. Eu achei todos os filmes maravilhosos. Eu consegui essa janela cinematográfica de mostrar a nossa região através dessas óticas, né? E aí eu acho que a fala é de vocês mesmo. Eu adorei a sua fala, Miguel. Parabéns, Renata. E aí a gente passa agora para o outro premiado, que é o Piracema, né? Que a TT vai fazer essa abertura para a gente. Tá ok, TT? Tá. Agora, depois, eu também tinha uma pergunta para a Renata, assim, para a gente comentar também, escutar ela falar um pouco sobre o filme, não é essa a ideia? Um pouco também, eu acho. Né? Mas aí, o que você prefere, Juan? Que eu entre no Piracema ou... Pode perguntar para Renato, que senão a gente perde um pouco o foco que a gente já está falando.
Tá, então, Renata, parabéns aí pelo filme. Antes até de eu começar a falar mais geral, queria agradecer muito ao Juan, né, por esse convite e essa oportunidade de estar aqui, né, podendo assistir os filmes. Também parabenizar, né, a secretaria, né, que possibilitou esse festival. Então, acho que os festivais são muito importantes para a gente conhecer essa produção local. Então, para mim, foi uma grata surpresa assim, me deparar com outras paisagens, né, das que eu estava mais acostumada. Então, desejo assim, uma vida longa aí para o festival e que venham muitos outros filmes para que a gente possa poder estar aí vendo, conhecendo um pouco dessa região, né? E também fazer um coro aqui com o Miguel, né, que eu acho que a gente está aqui com uma função completamente subjetiva, né, então é um contexto, quando a gente vai escolher os filmes, tem muito do que toca cada um, mas é uma questão bastante subjetiva, também daquele momento, né, então queria fazer esse coro, né. Mas antes de entrar no Piracema, queria só fazer aqui 2 perguntas para a Renata, assim, do comentário. Renata, se eu não estou enganada, você é a diretora e a atriz do filme, né? Renata fechou a câmera na hora que eu precisava. Isso. Tá me ouvindo? Tô. Aí queria que você Isso. falasse um pouco dessa experiência, né, de dirigir o filme e atuar, como é que foi esse processo. E também, vamos com essa pergunta, depois, se der tempo mais, eu faço outra. Olha, eu estou tentando produzir esse filme, já tem cerca aí de 5 anos, tem um tempinho já, e eu nunca encontrei assim, pessoas que pudessem realmente encarar esse sonho, né? Fazer cinema não é fácil, ainda mais com tudo isso, né? Com uma boa fotografia, com um bom profissional realmente para fazer essas imagens. Nossa, o Rui Baco, ele arrasa com isso. Então, enfim, não encontrava pessoas, né, para fazer. E já vem de 5 anos aí, ao mesmo tempo aí o período que eu estudei um pouquinho de cinema, fiz alguns cursinhos de cinema no Rio, e eu acabei deixando isso de lado, né? E abrindo aí uma parêntese para agradecer ao festival, porque isso acabou renascendo, né? A vontade de produzir outro e outro e outro e outro. Muito bom. E agradeço aí pelas palavras do Miguel. Nossa, maravilhoso. Estou muito feliz, estou emocionada pelas palavras. Agradeço, sabe? Maravilhoso ouvir isso tudo. Legal. Não sei se o Douglas e a Eliane vão fazer alguma observação. Juan, só para entender, você me promoveu a ser mediadora aqui da reunião? Não, né? Porque eu sou só operadora de tecnológica, tá? Estou mediando aqui a galera. Então, eu queria tem que ser suave, tem que passar tranquila e cada filme tem que ter um certo destaque. Eu adorei o filme da Renata, abre como uma ficção, não desmerecendo o documentário de jeito nenhum, porém, a ficção, que é uma área minha, né? Eu, como produtor, que trabalho com teatro há muito tempo e migrei para o cinema, né? Eu jogo a ficção, essa coisa da criação de algo, como Miguel disse, né? Que não é real, que é uma narrativa. Então, por isso que eu abri com a ficção. Mas eu acho que a gente vai agora também falar do Piracema, que eu achei um filme muito interessante no sentido de localização social do filme. Eu achei muito legal a temática e a abordagem do roteiro, né, da narrativa, em localizar aquela pessoa, o pescador, né, dentro de um contexto social. Então, eu parabenizo aí a galera do Piracema, que está incrível. Os filmes estão incríveis, todos eles. Mas o Piracema, que está aqui com a gente conversando, que é o próximo a ser discutido, eu fiquei muito encantado com essa ideia de localizar socialmente os personagens,
Isso eu achei que foi uma grande riqueza do filme, né? Mas aí eu vou passar a bola para você, eu vou mediar, a gente vai seguindo os filmes. Tá bom, Tetê? Tá ok. O Pedro voltou, né? Porque tinha saído. Pedro tá ouvindo a gente? Ele tinha caído, se não estou enganada. Juan, você tá mudo. Não, Alô? não. Agora, Tá me escutando agora? Ah, agora beleza. sim. Não estou te Perfeito. vendo. Então, é que eu tava no meu celular, só que o meu celular, ele tá com um probleminha. Eu tava usando ele justamente porque no computador não tem câmera. Só que Tá. ele acabou de desligar, enfim, eu tô com um problema nele. Peço perdão, gente. Então tá bom. Então, gente, assim, eu não vou fazer essa análise que o Miguel fez, tão aprofundada de todos os pontos, né? É, mas queria, assim, fazer alguns comentários, sabe, Pedro, do filme, que me tocou bastante, né? Então, na verdade, queria dizer que no geral, acho que os filmes me tocaram muito, assim, pelas temáticas. E o Piracema, né, eu acho que quando ele traz ali uma questão que, para mim, que é muito importante, né, quando você está trazendo uma questão, como o Juan já colocou, um problema social, que é um problema ambiental, que é um problema contemporâneo, né, que a gente está vivendo. Acho que vocês realizam muito bem o filme, né, com essa narrativa. E também não posso deixar de comentar assim que eu fiquei impressionadíssima com o trabalho que vocês fizeram com a direção de atores, especialmente com o protagonista, né? Então, eu acho que é muito difícil, né, no cinema, na ficção, a gente trabalhar com os atores, né, porque dá esse aspecto, você pode dar vários aspectos, mas nesse caso do filme de vocês, um aspecto naturalista. Então, Pedro, eu queria trazer para você, que você contasse um pouco para a gente como foi esse processo né, com a direção desse personagem, né? Sabe um pouco, ele é um ator, ele é um orador local que fez essa interpretação. E também eu queria que você falasse um pouco, porque também me chamou a atenção, né? Eu acho que o filme também tem alguns personagens, né? Então, me chamou muito a atenção no filme também o uso que vocês fazem do som, né? Como vocês trabalham, a elaboração que vocês fizeram do som no filme. Então, a gente percebe que é um som muito cuidado, né? Que tem uma pontuação ali, o uso da trilha também. Então, se você pudesse também falar sobre isso, Pedro, que também foi um outro aspecto que me chamou a atenção. E também, né, pensar um pouco o que é essa imagem, o que é essa paisagem que aparece para a gente, né? Porque eu também acho que a paisagem é um outro personagem, né? Então, esse local que a gente está vendo, que é um local, né, de uma paisagem do mar, né, dessa região da lagoa, né, pesqueira, e como que vocês trabalharam isso no filme. Então, na verdade, eu estou aqui muito mais fazendo um papel diferente do que fez o Miguel, mas muito mais querendo te ouvir também, né, a partir desses pontos que realmente me chamaram a atenção no filme, e aí ia ser lindo se você pudesse falar um pouco sobre isso. Oi, estão me escutando direitinho? Tá, super bem. Peço desculpa aí pela câmera, eu estava até há um momento atrás com a câmera. Mas então, o Valmir, né, que é o pescador, ele não é um ator. Na verdade, eu roteirizei esse filme e eu pedi ajuda para o Gabriel Belchior, que dirigiu comigo, né? Nós somos estudantes da UF, e aí eu convidei uma amiga minha de ensino médio, que eu estudei na FATEC de Saquarema, né? Para produzir comigo, porque ela também mora em Saquarema. E ele é o sogro dela, dessa produtora. E ele é pescador, e a casa que a gente grava é a casa dele, o barco que a gente grava é o barco dele. Então, assim, foi muito difícil da gente tentar
transmitir o que a gente queria que ele fizesse, né, para o personagem, e ainda mais que a gente não tem experiência, pelo menos eu não tenho experiência com atores de fato, eu tenho 2 experiências anteriores com não atores, mas ainda assim é um trabalho complicado, né, porque ainda por não ser remunerado, a gente ficava naquele limite de não cobrar muito e desanimar a pessoa que está fazendo meio que um favor, entre muitas aspas, né? Mas ele super comprou a ideia, ele adorou. Um momento muito emocionante com ele foi na cena do filme tem a sua emoção, mas não é tão emotiva assim. Mas na hora de gravar ele começou a chorar. E aí a gente foi na cena que ele estende a mão para a filha, né, que está dentro do barco e ela some. E ele começou a chorar porque eu acho que não sei, né? Eu fiquei tentando me colocar na posição dele, já com quase 70 anos, se tornar protagonista de um filme, assim, pessoas, adolescentes do nada chegam para você e querem contar a sua história, sabe? E a história que eu tinha guardado há um tempo, que é essa, e casou muito bem com ele. Ele ainda não recebeu esses elogios, eu acho que ele vai ficar muito mais contente, muito mais feliz, porque a gente também passou por algumas outras pessoas da nossa confiança e também falaram sobre isso, então, enfim, a gente fica muito feliz com isso. O som, de fato, foi uma coisa que desde o roteiro eu inclusive tentava descrever bastante assim quando eu estava escrevendo, porque eu acho que sem um som o filme é totalmente diferente e a gente queria trazer esse lado suspense, esse lado um pouco diferente, sabe, puxando que a gente tem até poucos trabalhos no Brasil sobre isso, né? Então eu tive bastante referência nas pessoas que fazem isso, que é trabalhar com... A gente tentou fazer uma trilha original, a gente só tem um cover ali, que é a música do Dorival Caymmi, né, que é no início. Isso. Inclusive, a gente conseguiu autorização com o filho dele. A gente só está tentando fechar agora com a Sony, que é um pouquinho mais complicado, né? Enfim, tem toda essa questão. Mas a gente ficou muito contente que ele liberou, né? Autorizou. Enfim. E trazer nos momentos de tensão com o som, eu acho que foi essencial. A gente ficou revisando umas 3 vezes, 4 vezes. Eu acho até válido falar que a gente fez esse filme para o festival. A gente gravou... A gente fez em 3 diárias, a gente teve uma pré-produção de 2 semanas, eu acho. Então foi muito corrido. Isso até entra na questão do ator, porque a gente não conseguiu fazer ensaio com ele, a gente não deu texto para ele. Inclusive, eu peguei isso como inspiração do Karim. O Karim, eu vi uma entrevista dele que ele fez o longa, O Céu de Sueli, né? Ele contou que ele não deu texto para os atores, ele fez uma única leitura com eles e no set ele dava o direcionamento, que o filme quase é um documentário, né? E aí eu me inspirei nisso, não por falta de tempo, claro que não, mas também por falta de tempo, mas por essa inspiração também. Então a gente tentou fazer isso com o Valmir, né, que é o personagem, acho que deu um pouquinho certo. A paisagem também a gente vê como um quarto personagem, o mar, a lagoa. A gente cortou algumas cenas, tinha no mar, porque o mar de Jaconé é muito, muito perigoso, muito forte, e com o tempo de gravação que a gente tinha não seria possível, então a gente fez algumas adaptações no roteiro, mas de fato ela é um personagem, e de encontro com a filha, né, que é a menina que aparece como meio fantasmagórica, né, que é meio que tentando dar esse recado para o pai, para ele parar de pescar ilegalmente, né, junto com ela, né, eu acho que tem uma força muito muito delicada também, ao mesmo tempo que é forte, é delicada também, né? E Piracema também vem desse... É uma palavra muito linda, inclusive, a gente acho que foi muito um achado para ser o título do filme, porque ela carrega não só o significado que é dos peixes estarem voltando, né, subindo o rio de novo para não entrar em extinção, e aí isso entra com um problema social que a gente fez, que a gente inseriu no filme, né, que era justamente essa pesca ilegal nesses momentos que devem ser respeitados, né, mas ao mesmo tempo a gente também usou no som uma cantiga, não sei se deu para perceber, mas a gente usa a melodia de uma cantiga de criança, né, que a gente reformulou esse significado. Que geralmente as cantigas, quando a gente escuta, enfim, por muito tempo, a gente não acaba relacionando o que ela significa de fato, né? E é aquela... quando a gente começou a ler a cantiga, tipo a letra, né, sem ser escutada, a voz, a gente começou a perceber que ela falava sobre uma pessoa que
não sabia nadar, não sabia remar o barco, e por isso que virou, e ela estava no fundo do mar. E a gente trouxe isso também, não de forma falada, mas no filme, assim, na narrativa, como se estivesse explicando para o público o que aconteceu com a filha, né? O que aconteceu com a imagem fantasmagórica que aparece. Enfim, foi um processo muito delicado, muito... são todos estudantes da UF também, a maioria, de cinema. E a gente se juntou, a gente se reuniu, todo mundo comprou a ideia para fazer o filme justamente para esse festival. E que bom que deu certo no final das contas, mesmo com todo o alvoroço que aconteceu, a gente fica muito contente. Independente do resultado, assim, a gente só de ter recebido o feedback de vocês já é uma grande coisa, assim. Acho que todos queriam estar aqui presente, mas eu entendo que seria um pouquinho complicado, mas eu cuidadosamente vou passar o seu feedback para eles. TT, muito obrigado, inclusive. Poxa, parabéns. Aí, não sei se o Douglas e a Eliane e o Miguel têm algum comentário sobre o Piracema. Não, eu só queria reiterar essa questão da... Bom, tem muitas qualidades o Piracema, né, mas reiterar esse elemento que ficou, que também que é muito tocante, né, que também me tocou muito, que é esse trabalho com o ator, esse ator que, né, agora a gente sabe, já dá para perceber um pouco que é um ator, não sei, ele é tão eloquente, né, que ele fala, não, ele só pode ser um personagem daquele território, né? Então, assim, eu acho que é um trabalho muito difícil que vocês fizeram com muito sucesso, assim, esse trabalho com a direção do ator. Eu acho que, e só para trazer o Palharino também, acho que assim, se tivesse um prêmio para melhor ator, atriz, nesse festival, seria uma belíssima disputa entre Palharina e o Piracema, né, que acho que são os dois filmes em que a atuação, né, ela salta aos olhos, ela é muito tocante, né, de modos são trabalhos diferentes, né, então, eu acho que o Palharina não sei, tem essa atriz mais profissional, e o outro, esse ator não profissional, né, que se torna, né, um ator ali no filme, sem dúvida, né, um grande ator, eu acho, muito sinceramente. Assim. Então, só para ressaltar esse ponto, né, que acho que a gente falou de 2 filmes até agora, onde a atuação é realmente um trabalho muito bonito, muito tocante, um alto nível mesmo. Assim. E é isso, para não me alongar. Eu queria rápido também. Fala, Pedro. Fala. Não, eu só queria comentar uma coisa que eu lembrei agora, que vocês estão comentando dele. Eu fico até emocionado, porque a gente gravou em 3 diárias e teve uma que a gente passou de 14 horas e ele tinha que trabalhar, né, no dia seguinte. Eu acho que, no final das contas, o resultado que a gente está recebendo aqui, o feedback de vocês, eu acho que, assim, lá na hora já mexeu muito com a gente, porque a gente viu a dedicação de uma pessoa que comprou o nosso sonho com a gente, né? E como o Douglas falou agora, se tornou um ator no meio disso. E, enfim, eu acho que ele vai ficar muito emocionado também de saber disso. Obrigado pelo feedback. Eu vou comentar rápido sobre Palharina e Piracema. Parabéns para os 2 filmes. Vocês estão me ouvindo bem? Tem um retorno meio ruim aqui. Palharina achei muito bonito e um trabalho difícil, como o Douglas falou, assim, quer dizer, estava falando sobre Piracema, né? Mas essa questão da cor, trabalhar com preto e branco, né? E Piracema, eu achei super interessante trabalhar com essa ideia do sonho, pesadelo, dessa coisa meio fantasmagórica, né? Acho que é muito difícil trabalhar com isso sem cair de um lado meio piegas, ou meio, né? Poderia soar engraçado, mas não. E agora, te ouvindo, Pedro, pelo tempo que vocês tiveram, realmente vocês estão de parabéns, né? Achei interessante a TT destacar a trilha, né? E você dizer, não, realmente teve toda uma conexão. Acho que o tema, essa coisa
fantasmagórico é muito difícil. Então, realmente, parabéns pelo tempo que vocês tiveram para executar. Então, praticamente é isso, e eu acho que nós vamos passar para os documentários agora, né, Juan? Aí a gente vai conversando. Fala, Miguel. Tá sem som, Miguel. É a TT que libera o som do Miguel ou não? Não. Não, está sem som, Miguel. E agora? Voltou? Agora, som. Voltou? Faleceu na sorte aqui, desativar o mudo. Aí eu consegui. Bom, então o que eu estava prometendo é ser breve, até porque eu me estendi bastante, como é quase uma característica minha com relação ao primeiro filme e tudo, mas eu queria falar só sobre, sem prejuízo de todas as outras categorias do filme do Piracema, certo? Eu vou falar sobre um aspecto só. É a única forma, talvez, de eu conseguir ser mais breve. Tá? Eu queria falar da temática. Tá? Eu queria lembrar de Pudovsky, a Schwarzenegger, que fazem Profissão de Fé, que só existe um bom filme quando você tem um bom argumento. Tá? Então, vamos lá. Eu acho que o argumento, ou como queira chamar, o enredo, ou o assunto que vai ser tratado em Piracema é que garante a realização de um filme interessante, porque é um assunto da maior importância, tá? Porque, embora possa parecer, em princípio, algo apenas da área jurídica, pesca, não pesca, não, é algo muito maior. É algo que tem que ver com a sobrevivência da humanidade na Terra, o respeito à natureza, o cumprimento das leis. Então, ao buscar uma temática tão difícil como essa, Pedro, você está de parabéns, tá? É isso. Consegui ser breve, hein, irmão? Então, agora eu queria convidar a Eliane, né, Eliane? Que ficou de fazer a abertura do filme Point 44. E a gente vai debater agora o Point 44. E ficou maravilhoso. Bom, quero agradecer também, assim como a TT já fez, a secretaria, que sempre são os parceiros que acabam viabilizando todo um projeto, né? O Juan, que sonhou e que produziu o festival. Festivais são super importantes, né, TT? Porque são a possibilidade... acaba sendo uma janela, uma boa janela, e aí cuidadoso, assim, do jeito que o Juan está sendo, né? Vamos fazer esse encontro com retorno, a premiação. A gente sabe que nesse último período tudo foi difícil conseguir recurso para festivais, para produzir. Quem produziu e realizou sem recurso. Como a Renata falou, é muito difícil fazer um cinema que você não esteja nas rodas dos editais, né, que você ainda não tem o nome, então realmente é mais difícil ainda. E super bonito ver vocês, jovens, e já produzindo, realizando, ganhando festivais, participando. Então, parabéns e obrigada pelo convite. Bom, eu fiquei de comentar o Soul Point 44, Amor, um arco-íris multicolor, do Márcio Paixão, que está aqui, né? E foi uma grata surpresa quando o Juan me convidou e eu estava assistindo o Soul Point, o Point 44 foi um dos últimos que eu assisti, e eu inicialmente não tinha feito a conexão de quem era o Márcio, depois é que caiu a minha ficha, e, bom, fiquei muito, muito feliz, Márcio, porque eu conheço o Márcio da UF
Ele fez minha disciplina de pesquisa e eu tinha pedido para ele me passar, porque ele fica falando desse filme tanto todo, e eu tinha pedido para ele me passar o filme, e ele não me passou. Então, depois é que eu falei, nossa, Márcio, o filme, aí tudo conectou, né? Eu acho que esse é um filme que me parece que o Márcio queria contar essa história, né? Contar uma história através de fotos, lembranças e memória, me remete a um papel social do cinema, porque essa história ela poderia não ser contada, né? Assim, ela não passaria em branco, porque me parece que o personagem principal, que é o Davi, ele foi uma pessoa muito forte, né? Agora, quando ele se transforma em filme, aí me parece que, ou em documentário especificamente, me parece que aí é o papel social do cinema, que é colocar luz e enquadrar uma vida que não passa no anonimato, e tem um outro destaque. Acho que é um trabalho difícil, como eu disse, porque você tem que resgatar fotos e memória e construir toda essa história e, ao mesmo tempo, me parece uma homenagem, né? Uma homenagem a essa pessoa que foi além do seu tempo, né? Então, acho que eu percebo no trabalho uma pesquisa, né? Achei interessante como você trabalha com recurso. Uma coisa que pode ser muito simples, que é a coisa de apresentar a ata lá, e eu falei, nossa, como ele consegue criar um elemento de destacar na ata, né? Algo que mostrar um documento desse, né? Uma ata. Então, dá para perceber que você fez um levantamento, uma pesquisa, e pensou em como organizar essas informações e transformar informação em comunicação, porque o teu objetivo não era informar sobre, mas era comunicar. E comunicar no sentido que eu chamo de acontecimento, que é algo de comunicar para as pessoas e que as pessoas que assistissem, depois que assistissem, não fossem mais as mesmas. Quer dizer, quando você assiste um documentário, você fala, bom, eu não sabia de nada disso, eu não sabia desse personagem, eu não sabia dessa história, agora eu não sou mais aquela que eu era. Então, é um acontecimento. Eu sou outra pessoa. Então, acho que a história do Davi e a história do Point 44, o Davi, o David, né, porque tem o D no final, é uma história, David, né? É uma história, acho que necessária, importante, e claro que precisa de uma sensibilidade de quem realiza, em olhar para essas histórias e falar, bom, eu quero contar essa história, porque são como eu vou dizer, vários empenhos, né? Várias apostas. Fazer filme já é um investimento econômico, um investimento de energia. Contar uma história de alguém que não é um personagem que inicialmente poderia se dizer, não, mas ganha um outro significado com o documentário que vocês produziram, você, Márcio. Então, acho super importante, relevante, principalmente nos dias de hoje. Assim como o Piracema toca num tema muito importante para a sobrevivência dos pescadores, para o envolvimento da pesca. Palharina também toca questões muito sensíveis, o Só Ponte 44 também tem um tema e muito delicado no período que a gente estava vivendo. Nós estamos em fevereiro, mas o filme foi produzido, exibido, foi para o festival num período muito delicado. Lembrando que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, inclusive, eu não sabia disso, a França dá asilo para pessoas trans brasileiras imediatamente, assim, asilo político, assim, toda trans que pede asilo na França ganha
a possibilidade de viver, trabalhar e morar por causa da violência com pessoas trans. Então, a luta LGBTQIA+, é uma luta de todos nós, porque é uma luta humana, sobre o respeito humano que nós devemos ter. Então, tema importante, trabalho delicado de reconstituição, e que só mostra, para mim, né, o papel social que o cinema tem. Então, e aí, eu gostaria de ouvir, Márcio, um pouco das motivações. Quando é que você encontra, né, quando é que você encontra o David Araújo, e como é que você encontra depois a Pepeca, a Nilma, o Leandro, né? Porque, inclusive, a Nilma vai, não sei se ela se veste daquele jeito, ela está toda, me parece que ela está toda uma entrevista também montada, né? A própria Pepeca também. Então, quando você encontra essas pessoas e vai reconstruindo essa memória, e como era o Márcio antes do filme e agora o Márcio depois do filme, como realizador. Queria te ouvir nesses pontos. Oi, Eliane, antes do Márcio falar, eu queria só parabenizar de novo o Márcio e falar que eu conheci o Ponte 44, passei lá nesse espaço. Então, quando eu vi o filme, foi muito tocante, entendeu? Me lembrou várias pessoas de um outro período, uma outra época. O 44 vinha abrindo um caminho, né? Que é o que você falou, do LGBT, e queria mais, né? Então, abriu um caminho. Eu achei muito incrível, muito louvável o seu filme, Márcio. Obrigado pelo seu filme. Tá de parabéns. Agora fala contigo. Obrigado, Eliane. Obrigado, Juan. Eu fiquei também um pouco receoso, Eliane, agora não é mais professora, né? E quando eu escrevi o filme que eu vi, depois eu vi a quantidade de professores que já tinha passado pelo curso, mas ao mesmo tempo eu também fiquei feliz por estar ocupando esse espaço de ser de Cabo Frio e estar numa universidade pública estudando cinema e estar em contato com grandes profissionais. Então eu fiquei muito feliz mesmo, assim, né, de estar nessa conexão e estar podendo participar de um festival com filmes sobre Cabo Frio. Cara, Juan, muito obrigado pelo festival, que a gente sabe, né, que Cabo Frio, eu vou falar de Cabo Frio, que é o lugar que eu conheço, tenho mais autonomia para poder falar. A gente tem uma atividade cultural incrível na cidade, mas ela está muito dissipada, ela está muito guetizada, se assim pudesse falar, né? E a gente tem a questão do audiovisual, não tem tanta força como, por exemplo, o teatro tem, né? A gente tem companhias incríveis na região que rodam o Brasil, o mundo, né? São artistas incríveis, mas o audiovisual ainda tem uma timidez ali. A gente teve o festival, né? O Curta Cabo Frio durante um período, mas depois acabou também. E aí eu fiquei feliz quando era um festival só para a região. Aí eu fiquei mais feliz ainda, porque é isso, é falar sobre as nossas histórias, sobre as nossas referências, sobre as nossas vivências, né? E sobre o recorte do filme, ele nasceu, Eliane, a partir de uma memória minha, porque eu nasci no bairro de São Cristóvão, ali em Cabo Frio, né? Perto do Guarani, então eu ouvia, minha tia circulava ali pelo Guarani, ela morava ali também, e as mensagens sempre chegavam ali na minha família, tipo, sobre o David, sobre o Point, mas de uma maneira muito jocosa, de uma maneira muito subalternizada, uma maneira, né, estigmatizada, e aquilo eu não sabia porque aquilo me feria, de certa forma, né? Eu fui entender isso depois, quando eu cresci, que eu falei, pô, óbvio, né? Isso me fere porque eu sou uma pessoa LGBT, eu sou um homem gay, então isso me fere, mas quando eu me descobri, me entendi, né? Me entendi enquanto um homem gay em Cabo Frio, eu, adolescente, tal, então não tinha muito contato ainda com essas pessoas, até porque a gente também carrega esse estigma, são pessoas mais velhas, a gente não quer ter contato e tal, não sei o quê, até a gente entender, né, amadurecer, entender a importância, né, da minha liberdade ali, por exemplo, 2010 foi a primeira parada aqui que eu fui em Cabo Frio, eu fui entender que só foi possível por causa do David.
E antes eu achava, por exemplo, que eu estava ali porque era a primeira parada LGBT de Cabo Frio, só que não era. Foi lá em 95, o Point já estava lá fazendo as manifestações, botando o bloco na rua, literalmente. Então, nasceu nesse start, né, também de refletir e devolver para a minha cidade, porque, aproveitando essa oportunidade, eu tenho uma relação de amor e ódio com Cabo Frio, que é justamente por conta de uma cidade que não é nada acolhedora para pessoas LGBTs, né? É um espaço ainda muito de expulsão, um espaço de violência também, né? Diversas formas. Posso aqui enumerar as inúmeras vezes que eu sofri homofobia na cidade, enfim. Então, era uma forma de utilizar essa oportunidade de construir um material histórico para refletir sobre, né, o início e dar o start no início desse movimento, sobre a história do movimento LGBT na cidade de Cabo Frio. Então, quando eu pensei nisso, pensei, pô, vou falar sobre o Point, eu acho que o Point é uma escola de samba, é uma escola de samba. Aí fui juntando as coisas, né? E aí, claro, toda uma dificuldade de começar a construir os caminhos para ir até os arquivos, encontrar pessoas, porque são pessoas mais antigas. O David foi assassinado em 2019, e como está no filme, ninguém sabe quem foi que matou, então já foi arquivado, não descobriu a autoria do crime e tal. Então, existe toda essa dificuldade. E, sobretudo, por ser uma pessoa LGBT, né, dentro de uma estrutura, né, normativa, heteronormativa, cisnormativa da sociedade, ele já sai na margem. Então, as referências, quando eu comecei a falar, vou fazer um filme sobre o David, você vai fazer um filme sobre um cara que tem fama de ser abusador, de estelionatário, todas as contradições, todos os, enfim, os estigmas possíveis que a gente já conhece, que é localizado em cima da gente, pessoas LGBTs, para a gente não pertencer a esse centro da heteronormatividade. Então, quando eu ia falar com um jornalista, por exemplo, lembro perfeitamente, ele falou, desculpa, mas não quero falar sobre... ele tem casos de pedofilia dentro da escola. E era tudo mentira, né? Eu fui entender depois que era tudo mentira. Né? E mesmo assim consegui continuar, enfim, persistir e tal. E fui pelo Facebook procurando as pessoas que podiam se conectar para poder falar sobre o Point, né? A Mary Damasceno, que é na cidade uma... Já vou terminar, tá? A Mary Damasceno, que é uma representante da história oral da cidade, que é uma personagem fundamental, assim, que ela tem um trabalho de história oral lindo na cidade, assim, de entrevistas, milhões de entrevistas. Estou louco para pegar aquilo também, ajudar ela a organizar isso, tornar aquilo público, construir um museu da pessoa, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ela falou assim, tem a Peteca e tal. Ela começou a falar, eu comecei a lembrar, conheço a Peteca. Minha mãe também já conhecia e tal. E aí foi muito difícil de chegar até essas pessoas, chegar para lá, fazer um filme, não, quem é você? Porque em Cabo Frio, né, a gente ainda tem esse enfrentamento, tipo, você é filho de quem? Você faz o quê? Toda aquela entrevista antes, né, para poder se aproximar e conseguir algum campo. E aí a gente foi conversando, ela foi se abrindo e as outras pessoas foram aparecendo. Né? A Nilma é uma figura, uma artista da cidade, ela é aquilo, sim, 24 horas. A gente foi lá na casa dela, ela tem um acervo incrível sobre o Carnaval de Cabo Frio, ela transita pelo Brasil todo, ela é aquela... Natal ela se veste Mamãe Noel, agora no dia de Iemanjá ela estava lá vestida de Iemanjá, jogando flores na praia. Então ela é uma figura assim, muito forte na cultura brasileira e cabo-friense, e sobretudo na cultura LGBT, porque ela participou ali desse movimento. Então, e aí, para finalizar, o último processo foi os arquivos, né, do Carnaval, que o Milton Alencar dispôs para a gente. Aí eu também quero utilizar esse espaço para poder pedir, né, encarecidamente, que esses arquivos dos carnavais da cidade de Cabo Frio, que são arquivos públicos, que eles estejam, né, de acesso público de fato e não de maneira privada, porque a gente poderia ter conseguido muito mais, mas tinha um espaço super restrito e a gente não conseguiu ter acesso a todo o material, porque ele está, né, guardado de maneira privada, que não deveria, porque ele foi construído durante um período que o próprio Milton era secretário de Cultura. Então, juntando tudo isso, a gente construiu esse filme, juntamos essas pessoas,
falei dessas memórias, como você mencionou, Eliane, e o filme começou a percorrer assim de uma maneira muito incrível, muito bonita, muito honesta, assim. Todas as vezes que eu encontro as pessoas nos festivais, é sempre de uma maneira muito afetiva. E eu acho que a gente conseguiu passar o que a gente queria, que é o afeto, né? Que nós, pessoas LGBTs, né, que é mais, nós somos, né, dotadas de contradições, somos afetuosas, enfim, né, como qualquer outra pessoa, qualquer história, biografia que se for pegar de pessoas LGBTs, sempre atravessa esse lugar das contradições, porque a gente é ser humano como qualquer outra pessoa, né? Então, eu fiz questão de mostrar isso no filme, fazer esse recorte dessas contradições, porque o David é isso, ele fez essa pessoa incrível e me fez pensar, e agora, respondendo a última pergunta sobre como eu saio disso, é exatamente transformado, porque eu estou no doutorado pesquisando cinema e questões de gênero e sexualidade pela antropologia, junto com o cinema e tal, e eu só fiz essa transformação de tema quando eu entrei nesse caminho junto com o David, né? Eu falei assim, não, preciso falar sobre a minha vivência de alguma forma, preciso construir argumentos, preciso produzir conhecimento sobre a minha vivência junto com pessoas como ele. E aí eu saí transformado, completamente transformado e disposto a pensar outras coisas também. Já estou em contato com a Peteca, pensando em mapear os espaços de margem de sociabilidade da cidade de Cabo Frio. Então, decidi fazer um recorte, pensar o cinema. O meu cinema vai ser a partir das demandas da minha cidade, né? E construir argumentos de possibilidades de um mundo e uma cidade melhor para que eu possa viver e eu possa retornar e me sentir bem lá e sentir feliz. É o que eu acredito, é a minha utopia e é isso. Obrigado. Obrigada, Márcio. Eu vou chamar se PT e Douglas, se Miguel quiser comentar alguma coisa. E antes de passar para vocês, né, fazendo esse meio de campo aí, já dizer que eu acho que a Ana é a responsável fez a Rosa, né, produzir Rosa. Só para te dizer, Rosa, que assim como eu acho que Point 44 faz o cinema, traz o cinema como grande papel social, Rosa também. Aliás, eu fiquei em vários momentos muito emocionada mais emocionada as imagens, a produção, mas com toda a intencionalidade que envolve o documentário. E aí eu queria parabenizar os dois, porque às vezes eu acho que o campo das artes é muito egóico, assim, a gente, né, tem um ego inflado, se acha, tal. E eu acho que documentaristas e os dois filmes ficcionais também desse festival, eles não são egóicos, eles não são autocentrados. Ao contrário, eles se dispõem a falar do outro, a falar de outras pessoas. Então, também queria te dar parabéns, porque eu acho que mostrar a história da Rosa também é muito, muito valoroso e muito importante. Eu fiquei pensando, falei, nossa, quantas histórias que faltam contar, né? Em Point 44, que você falou, eu fiquei imaginando um filme já com a Nilma e a própria Peteca. A Nilma parece que é um outro filme, né? E essas imagens do carnaval, um outro filme. Ou seja, você deve estar com vontade de fazer vários filmes, né? Então, passo a palavra aí para a Tetê, para o Douglas, para o Miguel, mas já dando parabéns porque Rosa também é uma preciosidade, assim, né? A pessoa, Rosa, assim, encantada. Eu falei, nossa, esse documentário tem que circular, tem que rodar o Brasil. Parabéns. Não, eu só aproveitando, então, a deixa, né, da Eliane, bom, o Márcio já sabe o quanto eu gosto do filme, né, e eu propus ao Márcio uma sessão lá na UF, a gente fez uma sessão lá, então, quando eu vi o filme aqui no festival, fiquei muito contente, né, de
poder rever, de poder ver o filme circulando, né? Ele já foi, inclusive, para um outro festival que eu também trabalhei durante 10 anos, no Fórum Doc, lá em Belo Horizonte, o Festival de Filme Etnográfico. E é um filme que merece essa, né, circulação, e é um filme muito que tem esse esforço de, né, como a Eliane já disse, de pesquisa, de um envolvimento assim, muito sincero, né, muito honesto. Está caindo uma tempestade. Então, e muito orgulho de dizer também que o Márcio, enquanto ele estava fazendo o filme, ele fez uma disciplina, estava fazendo uma disciplina comigo lá na UF também, e a disciplina, muito orgulho de dizer assim que a disciplina influenciou o filme, né, trouxe algumas, né, um dispositivo, certas soluções, né, e o resultado, e foi emocionante ver lá com a turma, né, que foi a turma do Mar, que o Márcio fez disciplina, assim, foi muito inspirador, né, e, bom, é isso, muito contente de rever o filme, Márcio, parabéns mais uma vez. Eu não sei se a TT quer falar, o Miguel, ou se eu já passo se a gente já passa para a Rosa. Só rapidamente, a chuva está caindo aqui também, a tempestade, mas, Márcio, dizer que eu fiquei muito impactada também com o seu filme, né? Não só pela escolha do tema, como a forma que você aborda, né? Os depoimentos acho que estão muito bem articulados, então é um filme que te pega ali desde o início, né? Com essa representatividade também que está ali na tela. Também fiquei super impressionada com as imagens do arquivo, com essa investigação assim que você fez para trazer para a gente, né, esse personagem. Então, te parabenizar assim, muito com o filme. Mas eu passo aqui, não quero me alongar muito, porque a chuva, Douglas, o trovão que cai aí, um tempo depois já caiu antes aqui, agora está com cara de que vai ter mais. Mas parabéns aí. E o Rosa, acho que eu comento depois. Vai lá, Miguel. Tem o som ou não? Estamos te ouvindo. Que ótimo. Então, tá ótimo, então. Rapidamente, para primeiro cumprimentar a Eliane, que eu não cumprimentei direito ainda. Boa tarde, Eliane, que bom estar com você de novo aqui, tá? O Douglas já tinha falado, com a TT já tinha até brincado um pouquinho, né? Mas tem, da fala de vocês, todos três, algo que eu quero só aqui repetir, porque acho que é sublinhar, porque é muito importante. Então, o aspecto social, né? Que o Márcio nos traz, certo? Algo que me parece que, embora tardio, não deixa de ser um momento em que a gente tem que aprender isso definitivamente no Brasil. A gente vem de um governo de sombras, retrógrado, com uma pauta de costumes que levou ao aumento da criminalidade, de assassinato. É um pacto muito próximo com a morte, uma coisa muito ruim. Mas a gente tem agora uma breve respiração, uma oportunidade, mas eu acho que a sociedade brasileira não pode perder esse momento de aprender essa coisa do respeito, certo? Essa coisa da inclusão, certo? Essa parte social importantíssima que o Márcio traz no filme dele, que, Márcio, e aí, como já foi dito também, da importância social, todo mundo falou, da delicadeza e tudo, que termina constituindo um documento que fala para fora da bolha, o que é muito importante, tá? É um filme interessante para gays, não gays, para todo mundo. É um filme muito importante e, nesse sentido, é oportuno, é didático e tudo. Não dá mais para a gente continuar. A gente precisa mudar, certo? Mudar o comportamento. E esse filme é uma proposta no sentido da melhor mudança para que a gente seja uma sociedade melhor.
mais includente, mais afetiva e tudo, nos moldes da beleza do filme do Macho, que eu acho também, copiando aqui, minha querida Eliane, certo? Vou transbordar um pouco aqui, tá, Eliane, como você fez, no Rosa, certo? No filme da Ana, né? Viu, Ana? O seu filme vai ser revestido das mesmas características de trazer um assunto que não dá mais para a gente continuar com o mesmo tipo de postura frente a ele, tá? Não dá mais para não aceitar a abolição dos escravos, não dá mais para trabalhar com as pessoas dessa forma, não dá mais para não entender Darcy Ribeiro, certo? Não saber que somos uma sociedade maravilhosa, linda, certo? Por sermos miscigenados, tá? Então, é nesse sentido, tá bom? Também para falar rápido. Parabéns para o Márcio, certo? E já antecipados parabéns para a nossa querida Ana, que a gente vai ouvir em seguida, tá? Muito obrigado. Então, enfim, continuando, né, pessoal, eu acho que assim, vou começar agradecendo ao Juan por essa iniciativa, né? O Juan é um empreendedor da cultura, da arte, assim, que, né, a cada trabalho assim vai mostrando a importância assim, né, da presença dele aí e sempre cheio de ideias, cheio de muita energia, né, assim, muito animado, e acho que isso é uma coisa muito importante para a gente. Enfim, eu acho que assim tem uma coisa desse projeto do festival dos filmes ociosos, né, que eu fiquei pensando assim como que, né, a gente está cada vez mais assim no mundo cada vez mais descentrado, né, descentralizado, onde a gente não tem mais um centro, mas muitos centros, né, de produção, de perspectivas sobre o mundo. E acho que esse festival coloca a região, né, a região dos lagos, assim, como um centro, né, e o quanto isso é impactante, assim, né, a gente poder estar aqui a partir desse centro, vendo, né, imagens, enfim, né, Saquarema, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia. Então acho que, né, é um exemplo nesse sentido, né? Acho que toda região, né, deveria fazer né, é um exemplo assim, para cada região do Brasil, para cada cidade, de se ver como um centro também, né? Não como o centro, né? Mas como um centro que deve expressar, né, mostrar sua cara, suas vozes, etc. Né? Então, é muito tocante, assim, né, tem sido assim, né, muito tocante participar do festival, ver esses filmes, né, esses 4 filmes. A gente não sabia até poucos dias quais eram, porque cada um fez suas avaliações ali, e a gente não sabia quais eram os filmes. Eu fiquei muito contente com os 4, de ter sido esses 4 filmes. E pelo nível de sensibilidade, de engajamento político, né? Cada um a seu modo, né? Assim, né? Criou uma forma de se engajar com o território, com questões políticas importantes do território, né? Então, muito obrigado, Juan, por dar esse exemplo mesmo, assim, né? De se ver como um centro, né? E aí o Rosa, eu fiquei realmente muito contente, assim, dele ter sido, né, das outras pessoas também terem bem avaliado e ter chegado aqui, porque é um filme que me tocou muito, assim. Ele já começa com uma fala que eu falei, poxa, assim, uma fala muito forte, né? Politicamente, né? Acho que de modo culturalmente, assim, um português muito rico, muito singular e muito articulado, né? A fala da Rosa é uma coisa. Então, assim, o filme ele já me ganha pela personagem, né? Então acho que é uma escolha assim da personagem, né? Assim como
né, o Point 44 também, né, e também um filme com que estabelece ali um personagem muito forte. E a Rosa, isso já me cativa logo no primeiro minuto de filme, com essa fala muito forte politicamente, né, e de alguém que né, é a fala que vem de um corpo que é o sujeito daquela própria história, né? Ou seja, a questão racial, da escravidão, né, ela não está sendo ali representada, né? Não é uma questão, é uma questão menos de representação do que de expressão, né? De uma, digamos assim, uma democracia direta, né? É o próprio sujeito ali com a sua voz, com o seu português, com a sua força, se dizendo, né? É muito interessante porque esse personagem se diz, né, a partir de si, da própria experiência, do pai, né, da própria trajetória daquela pessoa, singularmente, né, individualmente ali, mas que faz essa conexão com o macro, né? Faz essa conexão muito forte entre o micro, entre uma micropolítica daquele corpo com uma trajetória, com a macropolítica, né? Ou seja, ela diz dela de uma forma muito honesta, né? Muito marcada na voz, né? E no corpo, mas também fala do mundo, do país, né? Sobretudo, e do mundo, né? Então é uma coisa que tanto essa questão, né, de uma espécie de democracia direta que a gente diretamente aos sujeitos históricos, quanto esse movimento entre o micro e o macro, que eu acho que politicamente é muito importante, muito forte, Ana, que eu acho que o filme faz isso de um modo muito, muito, muito especial, assim, muito acertado. Bom, enquanto, né, pensando o filme, né, enquanto cinema, né, ele também ele é um filme de arquivo, na verdade, assim, eu diria assim que talvez é um filme de montagem que articula de um modo muito original, muito singular, no sentido assim de não estar devendo nada a modelo nenhum de documentário da televisão, sabe, busca um caminho que é singular, né, que é muito próprio, né, e isso acho que é uma qualidade muito marcante do filme. Então ele articula, né, na montagem, um filme de montagem que articula esses arquivos de Rosa com cenas performáticas, né, em que nos traz para esse universo sensível, de uma forma sensível, sem todo o discurso é da Rosa, né? E aí nessas cenas performáticas que o filme cria de modo tão bonito, né? Os planos lindos essa parte já não tem discurso, né? Verbal, ou seja, a palavra é toda da Rosa e quando vem as cenas, né? Performáticas do filme, tira a fala. Acho que, sabe, são escolhas estéticas assim e políticas ao mesmo tempo que de um valor enorme, sim, muito sinceramente, Ana. E enfim, eu poderia falar mais aqui, mas eu queria te ouvir também sobre isso, sobre essa articulação entre arquivo e performance, que dá esse, né, que faz constituir, né, essa natureza tão singular, tão original do filme. Como é que se deu, né, esse encontro entre esse material tão heterogêneo, né, de imagens e sons, né, muito diferentes uns dos outros, e de onde surgiram, né, esses arquivos da Rosa, de onde surgiu esse personagem, o filme também
ele está muito no campo do sensível, assim, ele explica muito, né? Então a gente sai completamente tocado, mas também sem também, né, entender os detalhes, que não é uma crítica negativa, é o modo como se deu, e eu estou totalmente de acordo com essas escolhas, e eu acho que é o que dá, né, uma das coisas que dá força ao filme. Mas eu queria saber um pouco do seu comentário assim, sobre essa escolha, né, da articulação entre arquivo e performance, e de onde vieram esses arquivos, como é que foi esse trabalho de pesquisa, e um pouco da personagem também, que, né, gera muita curiosidade, assim, né? E muitos parabéns, sabe, é um filme que merece circular, um personagem que merece circular, né? Uma voz que incrível, assim, de uma força política sensível muito, muito grande. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, a toda a produção do festival, a vocês que se dispuseram a ver, a olhar esse material com tanto cuidado, com tanto respeito, a todas as falas que tive aqui também, que ouvi dos companheiros que foram agraciados com esse olhar, né? Todos com muito respeito ao trabalho do outro. Então eu queria agradecer e parabenizar todo mundo que participou do festival, porque são trabalhos primorosos, assim. Bom, eu sou de São Pedro da Aldeia, sou natural de São Pedro da Aldeia, e tenho uma preocupação em estar falando sobre pessoas dessa terra, de estar trazendo as pessoas dessa terra e que são pouco ou nada conhecidas nesse lugar, né, para esse lugar. A gente tem aqui em São Pedro uma pessoa que é muito conhecida mundialmente, que é o seu Gabriel Joaquim dos Santos, que construiu a Casa da Flor, e todo mundo já ouviu falar, né? E aí, quando a gente, às vezes, fala no seu Gabriel, as pessoas, sim, conheço, foi quem fez a Casa da Flor, sim. E aí, quando a gente falava na Dona Rosa, ou perguntava alguma coisa, quem é? Né? Então, a função principal desse filme é justamente trazer para a população de São Pedro um registro em audiovisual de quem foi Dona Rosa Geralda da Silveira. Então, esse foi o primeiro objetivo de estar trazendo essa figura, né? Eu, há algum tempo, venho me debruçando sobre uma pesquisa sobre narrativas femininas. Então, Dona Rosa, a partir do momento em que eu descobri Dona Rosa, que eu a conheci, porque mesmo sendo de São Pedro, eu a desconhecia. Conheci Dona Rosa e falei assim, eu preciso falar sobre ela, eu preciso deixar um registro sobre essa mulher. E aí veio a oportunidade de fazer o documentário. Encontrar materiais sobre Dona Rosa é muito difícil, não existe. E aí eu queria abrir um parênteses e agradecer, assim como o Márcio agradeceu, a Mary Damasceno, que é uma memorialista de Cabo Frio, uma figura importante na região dos Lagos, uma guardiã da memória da região dos Lagos, e foi ela, eu fui até a Mary, conversei com a Mary, e ela abriu os arquivos, que ela é um arquivo, né? E aí ela contou a experiência que ela teve com a Dona Rosa, uma entrevista que ela fez com a Dona Rosa, que estava gravada numa fita cassete. E ela me emprestou a fita cassete, eu transpus né, converti para o áudio para poder ouvir isso. E é uma entrevista assim, incrível, né? Infelizmente tem uma parte que está deteriorada por conta do tempo, mas esse arquivo existe, né? E além disso, eu parti também para os arquivos que estavam né, no YouTube, enfim, já tinha algum material sobre ela, né? Dona Rosa Geralda da Silveira é uma mulher, bom, como vocês viram, preta, quilombola, trabalhadora rural e poeta. São Pedro da Aldeia é uma cidade conhecida pela lagoa e pelas salinas, né? Por essa memória idílica das salinas, e pouco desconhecida essa área rural, que hoje também está muito concentrada, né? Em mãos de latifundiários. E aí, bom, respondendo um pouco dessa pergunta do Douglas do documentário, dos arquivos e dessa performance, eu primeiramente sou atriz, sou historiadora e trabalho com teatro documentário. E aí, nessa produção do Rosa, eu busquei essas duas
vertentes, né? Os arquivos, que me interessa estar pesquisando e levantando, também como pesquisadora da cultura popular, trazendo esse material e juntando a isso a performance, no caso do teatro documentário. Então, a gente trabalha com o material dos arquivos e trabalha também com essas artistas narradoras, né, que não fazem a Dona Rosa, mas que trazem o discurso delas e se apropriam do discurso dela para trazer, para dar voz a essa mulher. Né? Quando vocês falaram sobre o Valmir, né, trabalhar com ator, com não atores, na verdade, é uma coisa que é muito interessante, porque tem coisas que o ator ele não vai conseguir trazer, porque é da pessoa, né? E aí, quando a gente traz a Dona Nancy, que é filha da Dona Rosa, que está lá no documentário, aparece no documentário, ela traz narrativas e experiências que a gente conhecia assim, um pouco, por já ter ouvido falar, mas que só ela sabia contar. Então, em momento nenhum, a gente teria condições de trazer uma atriz, de fazer com que uma atriz fizesse a Dona Nancy ou a Dona Rosa, muito pelo contrário. Até porque eu não trabalho com essa vertente de teatro dramático, de interpretação, enfim, trabalho com outro tipo de narrativa, enfim. E aí eu acho que foi na verdade, é essa experiência do teatro documentário que me faz ter esse tipo de construção, né, que me fez construir essas duas pontes. Muito, muito bom, obrigado, Ana. Muito esclarecedora. Acho que a Eliane quer falar, né? Essa é a prerrogativa de quem sabe trabalhar com Zoom também, né? A gente sabe a mãozinha, levanta... obrigada, Douglas. Ana, eu com travessia, eu descobri assim, acho que não descobri a palavra, mas eu percebi que imagens, áudios, não são memórias materializadas de pessoas pobres e negras, porque a fotografia era um elemento caro, né? E a gente não se dá conta porque a gente naturaliza isso. Então, ter fotos, ter vídeo, ter filmes de pessoas negras não é comum. Então, ter essas imagens. Então, parabéns, porque você materializa memórias, lembranças de uma pessoa que economicamente não teria essa memória materializada se não fosse você, se fosse seu trabalho. Então, é muito importante. E que bacana que você trabalha com narrativas femininas, né? Que tantas mulheres maravilhosas, né? Quando eu vi a Dona Rosa, eu fiquei, nossa, tem muita história para contar, né? Então, bacana, parabéns. E eu acho que a gente não deve naturalizar que imagens realmente não era algo para uma classe menos favorecida, economicamente menos favorecida, né? Uma categoria de pessoas pobres, negras, LGBTs também, né? Infelizmente, e que isso mude, né? E que isso possa mudar. A licenciatura de cinema e audiovisual da UF tem esse objetivo, que a gente possa contar várias histórias e que a gente possa registrar em imagens de pessoas que economicamente ou né, numa certa perspectiva cultural não são valorizadas. Então, parabéns, viu, Ana? Como historiadora, como mulher, como atriz, como diretora, eu acho que você acaba fazendo um papel também do que eu chamo de educadora audiovisual. Então, eu te considero hoje uma educadora audiovisual. Obrigada. Não sei se você se considera, mas quando eu vi, eu falei, olha... Bom, eu sou... eu sou educadora, assim, mas educadora teatral. Audiovisual ainda está sendo um pouquinho novo, mas obrigada. Mas pensa nisso, né? E seja bem-vinda ao campo. Obrigada. Eu queria comentar também, Ana, dizer assim que eu fiquei muito impressionada assim com o seu filme,
com essa personagem fantástica que é a Rosa. Para mim foi evidente assim a grandeza desse trabalho seu, né, de pesquisa, de encontrar esse material dela, né? Isso para mim me chamou muita atenção. Também acho que seu filme, né, ele vai e busca uma linguagem, né, artística, ele está ali, né, tá arriscando, né, numa narrativa, então isso para mim foi também muito interessante e acho que é muito importante esse trabalho, né, que a gente faz do não esquecimento, né, de dar visibilidade a essas personagens que são tão esquecidas, né, na história, e você traz aí uma mulher incrível, potente. Fiquei muito impressionada mesmo assim, com o filme, parabéns, me tocou bastante, aí queria só falar isso. Obrigada. Tem som, Juan? Ana, só um minuto, você falou que você é formada em História, né? Sim. Eu sim. também, mas acabei indo para o cinema. Eu fui para o teatro. Tem o som, Juan, não? Alô? Você me ouve, Juan? Estamos te ouvindo, Miguel. Está ouvindo? Então tá bom. Esse negócio, se eu falar por último, a gente tem que... As coisas mais importantes foram ditas, não é? Já estão muito bem colocadas e tudo, mas eu não posso deixar de externar minha concordância aqui com alguns aspectos aqui levantados. Mas, por último, isso que o TT falou agora, que ela usa uma palavra suave, não uma palavra delicada, como é da personalidade dela, ela fala de esquecimento, mas a gente poderia dizer, que é um apagamento mesmo dessa pessoa, né? É um apagamento proposital e criminoso. Tá? Eu não tenho muito paciência mais, mas eu acho que é momento, continuo achando que é momento essa educação audiovisual que a Luísa, né, chama a atenção para a Ana, que a Ana faz. Eu acho que são. Vocês me parecem muito filhos de Eduardo Coutinho, quando ele ganha uma importância muito grande como cineasta, um reconhecimento internacional, quando exatamente ele dá voz ao despossuído de fala. Tá? Então, está ali, não é? Está ali o Márcio da voz aos despossuídos, de fala. Tem agora a Ana dando voz, né, aos despossuídos e tudo. Então, isso alegra o meu coração. Né? É ver que a passagem de Coutinho deixa frutos, e que as pessoas estão sabendo e colher esses frutos. Né? Aprenderam essa coisa bonita, e que estão trabalhando de forma aprofundada e contribuindo. É muito importante esse trabalho. Então, era para isso, viu? Era para ressaltar isso que já foi dito, dessa importância que tem esse trabalho, da beleza que tem o trabalho da Ana, né? Da delicadeza, com essa parte etnográfica também, que vai mexer com essa coisa que foi chamada a atenção aqui também, que é a memória, né? Vai nos garantir memória, tá? E de coisas de costume, essa beleza dessas coisas de... Eu estou aqui porque meu celular está dizendo que está acabando a bateria, não é? Mas, enfim, segurar um pouco na mão aqui. Então, ressaltando isso, tá? A importância desse trabalho em todos esses sentidos, né? Você também é oportuno nesse processo, tá? E deu esse telefone aqui ele me surrou um pouco aqui, eu perdi um pouco a frase, mas o que era fundamental ser dito, eu acho que para esse espaço de fala que eu pedi aqui, para falar sobre o filme da Ana, tá dito. A última coisa que eu me lembrei é desse aspecto relevante
etnográfico. Tem uma pergunta só, Ana, que eu queria fazer para você, que de cunho pessoal. Bruno Peixoto, o roteirista, quem é Bruno Peixoto? Bruno Peixoto é companheiro de coletivo, nós temos um coletivo teatral que trabalha com teatro documentário, e ele assina o roteiro do Rosa. Eu vi. Ele é ator, diretor, fez cinema na UF. Fez cinema na UF? Fez cinema na UF. Eu acho que é o Bruno que eu conheço. Não é? Eu acho que é o Bruno que você conhece, sim. Então tá. É porque tem essa coisa gratificante, né? De ver esses meninos estudantes fazendo que estiveram perto de mim, né? Que o Bruno foi meu monitor, né? A gente fez muita Exatamente, coisa na área de mesmo, arqueologia, ótimo, um fotógrafo fantástico, né? E hoje ele é um autor de livro, não é fácil não. É uma pessoa maravilhosa por quem eu tenho um carinho muito grande, tá? É muito bom ver o Bruno no seu filme, tá? Passarei essa mensagem para ele. Muito obrigada. Eu Tá queria bom, só deixar uma fala. O Rosa, ele é uma pontinha de um iceberg, né? Tem muita coisa para ser discutido a partir do que ele traz. E, de fato, ele foi feito para ser visto, para ser levado para outros lugares, não para ser discutido enquanto filme somente, né? Mas por conta de toda a temática que ele traz. Tem uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Ecleia Bose, que ela fala sobre memória e esquecimento. Então, a gente precisa lembrar para que isso não esqueça. E tanto o Rosa quanto outros trabalhos, enfim, eles partem, sim, de memórias individuais para a gente estar falando de memórias coletivas, de memórias que foram silenciadas e que precisam, sim, estar em debate e estar sendo rememoradas. Obrigada. Gente, que maravilha de encontro, muito bom escutá-los, cineastas de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Saquarema, foi realmente uma aula assim, que fizeram, muito legal, muito obrigado mesmo a vocês. Não, eu pego carona com o Douglas e agradeço a todo mundo por estar na reunião e por participar do festival. O festival é uma janela da nossa região. Então, eu acho que todos vocês fizeram filmes trazendo luz, né, a esses personagens, a esses cenários da nossa região. É o grande foco do festival. Trazer luz, localizar no mapa, né, a nossa região. E sem vocês eu não faria isso. Então, agradeço a todos os premiados e a todos os participantes por me localizarem junto com vocês a nossa região aqui, né, no mapa cultural, e isso é muito importante. Então, agradeço eternamente a vocês. Muito obrigado. Eu não sei se alguém vai falar mais alguma coisa, os curadores, mas eu acho que é isso, gente. A gente encerra a nossa reunião, fechando com todos os filmes comentados, e eu estou muito feliz. Eu acho que é o final da reunião. Eu não tenho mais palavras para dizer além disso. Estou muito, muito feliz de ver a nossa região representada no audiovisual e podendo ser vista por qualquer pessoa que queira acessar o festival. Tá? Adorei. E Juan, amei. só para falar também, te agradecer imensamente por essa oportunidade, né? Parabenizar essa sua iniciativa. Eu acho que não só os festivais são espaços de circulação, mas também como eles estimulam a produção, né? A gente viu aí a fala né, de alguns realizadores, fiz o filme para o festival, então ele também tem esse, né? Também é um grande estímulo. E fazer coro aí com o que o Douglas falou, foi incrível, viu? Conhecer os realizadores e realizadoras, né? Escutar também vocês falando sobre os filmes, né? Também foi uma honra estar ao lado da Eliane, do Douglas, do Miguel, podendo fazer, enfim, né? Ter esse trabalho delicioso de ver os filmes, e aí só te agradecer demais por essa oportunidade e te parabenizar.
a todos. E todas. Obrigado, Juan. Obrigado, TT. Eu agradeço a todos vocês. Eu agradeço a todo mundo, porque esse festival só aconteceu graças aos filmes, em primeiro lugar. Todos os realizadores, parabéns. Parabéns, parabéns a todos. Obrigada, TT, super generosa, como sempre. Muito obrigada, Miguel, pelos comentários, Douglas, parceiro, realizadoras que eu não conhecia, realizadores que eu também não conhecia como realizadores, como o Márcio. Parabéns. E que vida longa ao festival, né? Que é primeiro, mas que vida longa. Um beijo. Obrigado a todos. TT, é com você que fecha a reunião. Ótimo. Vou, então, gente, interromper aqui a gravação, tá? Vida longa.